Saudações de paz a você, meu irmão, minha irmã que está assistindo esse vídeo. Quem já em algum momento da sua vida não ouviu alguém dizer essa frase: Deus não abre mão de você? Vamos projetar essa expressão à luz das Escrituras? Eu sou Júlio Rocha, você está no canal Verbo, Bíblia e Teologia e vamos chamar a vinheta. A bem da verdade, se devidamente empregada numa situação específica de sentido restrito, essa afirmação até pode ter algum sentido. Mas, no geral, essa informação ela não procede. É mito. As Escrituras dizem diferente. Alguns poderão até objetar essa minha fala com um versículo que logo vai vir à mente de todos, que está em João Evangelho, capítulo 6, verso 37, onde Jesus fala: aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Isso é verdade. Entretanto, esse texto, segundo as regras da hermenêutica, ele responde a um contexto superior a ele. E esse contexto superior a ele, nós vamos usar para exatamente refutar essa ideia, essa mitologia que há entre as pessoas, que até mesmo causa uma lassidão moral e espiritual, de onde se tira que Deus não abre mão de uma pessoa. Vamos ao texto. São João, o mesmo livro, capítulo 15, verso de 1 a 6. Diz assim o texto, a minha versão é Almeida, revista e corrigida. Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Por fim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Bem, meus queridos, de posse desse texto, com uma leitura absolutamente simples e superficial, e um entendimento igualmente essencial e superficial desse texto que nós lemos, fica evidente que temos pelo menos aí duas sentenças, ou duas posições bem firmes com relação a Cristo e ao Pai. A primeira dessa posição é: Cristo é a videira. Logo, se ele é a videira, João capítulo 6, verso 37, ele está falando de si mesmo, E dizendo que não lança ninguém fora, ele está falando o que a própria natureza sugere, ou seja, a videira não lança o seu próprio galho fora. Em segundo lugar, em contrapartida, a tarefa da poda pertence ao lavrador, que João, no capítulo 15, relatando as palavras de Jesus, o Senhor Jesus fala: o lavrador é meu pai. Portanto, Deus, o lavrador, ele faz a poda dos galhos baseado na producibilidade. Ou seja, quem produz está dentro, quem não produz está fora. Essa seletividade pertence, portanto, a Deus. E quando Jesus, na verdade, fala que não lança ninguém fora, é que, como a videira, ele quer que todos dêem frutos. Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Mas o Pai, ele olha diferente. Ele olha aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho não tem a vida. Agora, da mesma maneira superficial que nós tivemos desse entendimento de João capítulo 15, as Escrituras estão recheadas também de entendimentos semelhantes, aonde sim, Deus abre mão de pessoas que não querem nada com Ele. Um exemplo está no capítulo 2 de 1 Samuel, aonde Deus envia um profeta Eli, dizendo que abriu mão do sacerdócio da casa de Eli, que era da casa de Itamar. Deus tirou o sacerdócio de Itamar, que era superior ao seu irmão Eleazar,
e transferiu do maior para o menor. No mesmo capítulo, no mesmo livro de 1 Samuel, capítulo 15, Deus abre mão novamente do ministério do rei Saul. Deus rejeita o rei Saul. No capítulo 16, verso 1, ele fala a Samuel repreendendo por ter dó de Saul, havendo ele rejeitado para que não fosse mais rei sobre Israel. Portanto, mais uma vez, Deus abre mão de uma pessoa por conta de algo que ela tenha feito ou não tenha feito em prol ao reino dele. No capítulo 5 de Atos, nós encontramos outro caso curioso. Um dos primeiros casais, membros da igreja primitiva, Deus abre mão deles uma vez que eles pecam contra o Espírito Santo. Ananias e Safira. Apocalipse capítulo 20 e Mateus capítulo 7 fala que Deus um dia abrirá mão de todos aqueles que não são salvos na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo e cujos nomes não estão no livro da vida do Cordeiro. Portanto, irmãos, a Bíblia está recheada de passagens que corroboram que sim, Deus abre mão de certas pessoas. Agora, meus irmãos, é interessante notar que esses casos de Deus abrindo mão de pessoas estão relacionados, as pessoas abandonando Deus, a rejeição das pessoas a Deus, o endurecimento das pessoas em relação a Deus. E esse endurecimento ele provém do pecado. Ao passo que a adoção, que Deus transmite a alguém, ou a eleição, ou a salvação, está ligada ao arrependimento, que é inversamente proporcional aí a essas atitudes. Então, para resumir, eu diria que Deus não abre mão daqueles que se arrependem, mas Deus abre mão daqueles que se endurecem. Dessa forma, nós entendemos que Deus nunca vai abrir mão de uma pessoa que anda de conformidade com o evangelho de seu Filho. Mas em contrapartida, deve-se tomar cuidado, porque um dia o profeta disse, inspirado por Deus e pelo Espírito Santo, ao rei Asa: o rei, Deus estará convosco enquanto vós estiveres com ele. Se você o deixar, ele também o deixará. Segundo Crônicas, capítulo 15. Dessa forma, meus irmãos, resumindo, vocês que estão debaixo da graça, permaneçam debaixo da graça. Aos que estão vacilantes na fé, aos que estão parados, aos que estão aí cansados, parados pelo caminho, tome cuidado. Revejam seus passos, voltem-se para Deus o quanto antes. E aqueles que ainda não conhecem a Jesus, não entregaram a sua vida a Jesus, escrito está: hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Nós estamos chegando ao final desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e que Deus abençoe a sua vida. Amém.